Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de leitura de O Poder do Subconsciente. Um livro que, se você praticar corretamente, vai te devolver as rédeas da sua vida. Acredite nesse poder e transforme-se. Transforme a sua vida, o seu futuro, seus relacionamentos, o seu trabalho. Pratique e verás. Então, vamos dar continuidade, finalizando aqui o capítulo 16. O princípio da empatia nas relações humanas. Uma jovem mulher chamada Alice me visitou recentemente. Ela me disse que ela há muito tempo odiava outra jovem no escritório onde ela trabalhava. A razão era que a outra mulher era mais bonita, mais feliz e mais próspera do que ela. O golpe maior veio quando a outra mulher começou a sair e casou-se com o CEO da empresa, que Alice admirava há muito tempo. Um dia depois que o casamento tinha sido celebrado, a mulher que ela não gostava então entrou no trabalho com a filha de um casamento anterior. Alice não sabia que sua colega de trabalho tinha uma criança e nem mesmo que ela já havia sido casada antes. Por causa de um problema congênito, a filha da mulher usava uma cinta de ferro nas pernas. Alice escutou a menina dizer à mãe: Mamãe, aqui é onde o papai trabalha também? Eu adorei esse lugar, porque está cheio de pessoas que eu amo. Meu coração de repente despontou com a menina. Alice me disse: Eu senti o quão feliz ela estava se sentindo. Eu percebi o quanto essa mulher era feliz, apesar de todas as adversidades de que eu ainda não tinha tomado conhecimento. De repente, eu senti amor por ela. Fui até o escritório dela e desejei-lhe toda a felicidade do mundo e verdadeiramente. Naquele momento, Alice experimentou o que os psicólogos chamam de empatia. Esta não é a mesma coisa que a simpatia, em que entendemos os sentimentos dos outros. É bem mais que isso. Significa, imaginativamente, projetar-se sobre as atitudes mentais e estados da outra pessoa. Quando ali se projetou o seu humor mental ou o sentimento do seu coração sobre aquela outra mulher, foi como se ela começasse a pensar através da experiência de sua colega. Ela estava a pensar e sentir como a outra mulher e também como a criança, porque ela tinha também se projetado sobre a mente da menina. A qualquer momento que você se sente tentado a ferir ou pensar mal dos outros, coloque-se mentalmente sobre o ponto de vista da mente de Moisés e pense nos Dez Mandamentos. Se você está propenso a projetar inveja, ciúme ou raiva, pense e se projete sobre o ponto de vista da mente de Jesus, e você sentirá a verdade das palavras. Amai-vos uns aos outros. O apaziguamento nunca vence. Não permita que as pessoas se aproveitem de você, ganhando vantagens com birras, excessos de choro ou outras formas de chantagem emocional. Essas pessoas são ditadoras que tentam escravizá-lo e convencê-lo a fazer seus caprichos. Seja firme, mas gentil, e se recuse a ceder. O apaziguamento nunca vence. Se recuse a contribuir para a delinquência, egoísmo e possessividade. Lembre-se de fazer o que é certo. Você está aqui para cumprir o seu ideal e permanecer fiel às necessidades eternas e os valores espirituais da vida, que são eternos. Não dê poder a ninguém em todo o mundo o poder de te desviar do seu objetivo, do seu alvo na vida, que é expressar seus talentos ocultos, para servir a humanidade e revelar cada vez mais a sabedoria, a verdade e a beleza de Deus a todas as pessoas do mundo. Mantenha-se fiel a seu ideal. Saiba que definitivamente e absolutamente que tudo o que contribui para a paz, felicidade e realização deve necessariamente abençoar a todas as pessoas que andam pela terra. A harmonia da parte é a harmonia do todo.
pois o todo está na parte e a parte está no todo. Tudo o que você deve ao outro, como diz São Paulo, é amor. Amor é o cumprimento da lei da saúde, da felicidade e da paz de espírito. Pontos proveitosos nas relações humanas. Sua mente subconsciente é uma máquina de gravação que produz o seu pensamento habitual. Pense bem do outro e você está, na verdade, pensando bem de si mesmo. Um pensamento de ódio ou ressentimento é um veneno mental. Não pense mal do outro, pois, para fazê-lo, é preciso pensar mal de si mesmo. Você é o único pensador no seu universo e seus pensamentos são criativos. Sua mente é um meio criador, portanto, que você pensa e alimenta sobre o outro, você está produzindo em sua própria experiência. Este é o significado psicológico da regra de ouro. Da maneira que você gostaria que os outros pensassem sobre você, pense você sobre eles da mesma maneira. Enganar, roubar ou defraudar aos outros traz limitação, perda e falta a você mesmo. Sua mente subconsciente registra suas motivações internas, pensamentos e sentimentos. Quando estas são negativas, a perda, a limitação e os problemas vêm para você de inúmeras maneiras. O que fizer para o outro, você estará fazendo a você mesmo. O bem que você faz, proferindo a bondade, o amor e o bem, que você irradia a todos, virão de volta para você multiplicado de várias maneiras. Você é responsável pela maneira como você pensa sobre o outro. Lembre-se, a outra pessoa não é responsável pela maneira como você pensa sobre ele ou ela. Seus pensamentos são reproduzidos. O que você está pensando agora sobre outra pessoa? Torne-se emocionalmente maduro e permita que outras pessoas discordem de você. Eles têm o direito de discordar de você e você terá a mesma liberdade de discordar com eles. Você pode discordar sem ser desagradável. Assim como os animais são capazes de captar vibrações de medo, muitas pessoas são igualmente sensíveis. Os pensamentos que você acredita que estão ocultos estão sendo atualmente transmitidos pela sua voz, suas expressões faciais e sua linguagem corporal. Isso é verdade tanto para os pensamentos positivos quanto para os negativos. Seu discurso interno, representado pelos seus pensamentos e sentimentos silenciosos, é expressado nas reações dos outros em relação a você. Deseje para os outros aquilo que você deseja para si mesmo. Esta é a chave para as realizações humanas harmoniosas. Mude seu conceito e a avaliação sobre seu empregador. Sinta e saiba que ele ou ela está praticando a regra de ouro e a lei do amor, e ele ou ela irá responder em conformidade. Outra pessoa não pode te perturbar ou te irritar, exceto se você permitir a ela ou ele. Seu pensamento é criativo. Você pode abençoar a outra pessoa. Se alguém o chama por um nome ofensivo, você tem a liberdade de resposta. Que a paz de Deus encha sua alma. O amor é a resposta para conviver com os outros. Amor é compreensão, boa vontade e um respeito pela divindade do outro. Tenha compaixão e compreensão para aqueles cujo condicionamento negativo fizeram-lhes pessoas difíceis e desagradáveis. A centelha divina está dentro deles, assim como está dentro de nós. Para entender tudo, perdoe tudo. Alegre-se com o sucesso, a promoção e a boa sorte dos outros. Ao fazer isso, você atrai a boa sorte para si mesmo. Nunca ceda a cenas emocionais e excessos de raiva do outro. O apaziguamento nunca vence. Não seja um capacho. Adira ao que é certo. Cumpra com o seu ideal, sabendo que a atitude mental que lhe dá paz, felicidade e alegria é correta, boa e verdadeira. O que abençoa você, abençoa a todos. Tudo o que você deve a qualquer pessoa no mundo é amor. E amor é desejar para os outros o que você deseja para si mesmo. Saúde, felicidade e todas as bênçãos da vida. Capítulo 17.
como usar o subconsciente para perdoar. A vida não escolhe favoritos. Deus é vida. E este princípio de vida está fluindo através de você neste momento, quando você lê e pensa sobre estas palavras. Deus ama expressar-se através de você como harmonia, paz, beleza, alegria e abundância. Isto é chamado a vontade de Deus ou a tendência da vida. Se você criar resistência em sua mente para o fluxo da vida através de você, essa congestão emocional vai vibrar em sua mente subconsciente, causando todos os tipos de condições negativas. Deus não tem nada a ver com as condições infelizes ou caóticas do mundo. Todas essas condições são trazidas pelo pensamento negativo e destrutivo da nossa espécie. Portanto, é um grave erro culpar Deus por seu problema ou doença. Muitas pessoas habitualmente criam uma resistência mental ao fluxo da vida por acusar e censurar a Deus pelo pecado, doença e sofrimento da humanidade. Outros põem a culpa em Deus para suas dores, amarguras, perda e perda de entes queridos, acidentes e tragédias pessoais. Eles estão com raiva de Deus e eles acreditam que ele é responsável pela sua miséria. Enquanto as pessoas entreterem tais conceitos negativos sobre Deus, elas experimentarão reações negativas automáticas de suas mentes subconscientes. O que elas não entendem é que elas estão punindo a si mesmas. Elas devem procurar ver a verdade, encontrar a libertação e desistir de toda condenação, ressentimento e raiva contra alguém ou qualquer poder fora de si. Caso contrário, não poderão seguir em frente na saúde, felicidade ou na atividade criativa. No instante em que essas pessoas entreterem um Deus de amor em suas mentes e corações, no instante em que eles acreditarem que Deus é um Pai amoroso que zela por elas, cuida delas, as orienta, que as sustenta e fortalece, este conceito e crença sobre Deus, ou o princípio da vida, serão aceitos por suas mentes subconscientes. E elas vão encontrar-se a si mesmas abençoadas de inúmeras maneiras. A vida sempre te perdoa. O princípio da vida mantém um fundo ilimitado de perdão para você. Ele te perdoa quando você corta o dedo. A inteligência subconsciente dentro de você começa imediatamente a repará-lo. Novas células constroem pontes sobre o corte. Se você contrair uma infecção de um organismo prejudicial, a vida te perdoa e decide cercar e aniquilar o invasor. Se você queimar a mão, o princípio da vida reduz o edema e a congestão e dá-lhe às células, tecidos e pele nova. A vida não guarda nenhum rancor contra você. Ela está sempre a te perdoar. A vida te traz de volta saúde, vitalidade, harmonia e paz, se você cooperar com o pensamento em harmonia com a natureza. Negativas, memórias dolorosas, amargura e má vontade atravancam e impedem o fluxo livre do princípio da vida dentro de você. Como ela baniu esse sentimento de culpa? Harriet trabalhava até tarde no escritório todos os dias. Ela muitas vezes ia para casa depois da meia-noite. Ela esperava que seus superiores e colegas de trabalho dariam um tapinha nas costas dela por ela se esforçar e trabalhar tanto. Isso não aconteceu, pois ela era normalmente a única que ficava até tão tarde. Os outros nem sabiam sobre sua devoção em comum. Enquanto isso, sua vida familiar estava em sérios apuros. O marido e os dois filhos mal sabiam como ela andava. Quando a equipe da Liga Juvenil do seu filho mais novo participou das eliminatórias locais, a Harriet não só perdeu o jogo, ela até esqueceu de perguntar quem ganhou. Para culminar o mérito de Harriet, para culminar, o médico de Harriet avisou que ela estava desenvolvendo hipertensão arterial de uma maneira perigosa. Harriet
Veio falar comigo depois que o marido disse a ela que ele queria uma separação. Eu perguntei a ela por que ela tinha expulsado o marido da sua vida e mostrava tão pouco interesse em seus filhos. No início, ela tentou dizer que ela tinha que trabalhar muito, que ela só conseguia dar conta do emprego apenas. Eu perguntei se os colegas dela trabalhavam tantas horas como ela. Não, ela admitiu. Os outros em sua companhia trabalhavam no expediente normal e eles não tinham cargos melhores que o dela. Eu sugeri a ela o motivo pelo qual ela estava trabalhando tão arduamente. Há algo em você que está te devorando por dentro. Se não existisse, você não agiria assim. Você está se punindo por algo. Por um tempo, ela resistiu a esta sugestão. Ela tentava dizer que seus hábitos de trabalho eram normais, que as outras pessoas é que eram preguiçosas. Finalmente, no entanto, ela admitiu que ela tinha um profundo sentimento de culpa. 15 anos antes, depois que o pai dela morreu, ela ficou responsável pela execução da herança. Com isso, ela deliberadamente impediu o repasse de uma grande soma de dinheiro para seu irmão mais novo. Por que fizeste isso? Eu perguntei. Era uma questão de ganância? Claro que não, ela respondeu. Meu irmão, bem, ele tinha um problema com drogas. Eu sabia o que aconteceria com o dinheiro se eu entregasse a ele. Disse a mim mesma que eu estava guardando para ele, para quando ele se recuperasse. E o que aconteceu? Eu sondei. A Harriet respirou profundamente. Isso nunca aconteceu. Ele se matou. Talvez ele não fez isso intencionalmente, mas aconteceu como se fosse assim. Ele tinha apenas 26 anos. Eu fico pensando, e se eu não tivesse guardado o dinheiro, talvez ele pudesse usá-lo para se internar em alguma clínica de reabilitação. Ele ainda poderia estar com a gente. É minha culpa ele estar morto. Perguntei-lhe, se você tivesse que fazer tudo de novo, o que você faria? Não sei, ela disse, balançando a cabeça. Mas eu sei que tentaria ajudar meu irmão em vez de subestimá-lo por ele ter um problema. Eu tentaria ajudar meu irmão ao invés de subestimá-lo por ele ter um problema. Mas naquela época, você se sentia justificada? Eu perguntei. Você sentia que estava fazendo a coisa certa? Claro, ela disse. Mas agora eu tenho certeza de que estava errado, que o dinheiro não era meu. Então você, então você não faria isso agora? Não, ela respondeu. Seu rosto ficou estático. Mas isso não importa. Nunca poderei ser perdoada pelo que fiz. Eu roubei do meu irmão, eu roubei do meu único irmão e ele morreu. É justo que Deus me dê esta punição. Eu mereço. Eu expliquei-lhe que Deus não iria castigá-la. Ela estava punindo a si mesma. Se você abusar das leis da vida, você vai sofrer inconformidade. Se você colocar sua mão em um fio desencapado e energizado, você receberá um choque. As forças da natureza não são más e uso o seu uso delas, as forças da natureza não são más. É o seu uso delas que determina se elas vão ter um efeito bom ou mau. A eletricidade não é má. Dependendo de como é usada, ela pode iluminar o seu lar ou dar um choque fatal em alguém. O único pecado é a ignorância da lei. E a única punição é a reação automática do uso indevido da lei pelas pessoas. Se você abusar dos princípios da química, você pode explodir o seu local de trabalho. Se você golpeia sua mão contra uma mesa de vidro, poderá fazer a sua mão sangrar. A mesa não tem culpa. A culpa recai sobre o seu uso indevido da mesa. Eventualmente, eu julguei a Harriet, perdão. Eventualmente, eu ajudei a Harriet a perceber que Deus não condena e nem pune ninguém. Todo o seu sofrimento foi devido à reação de sua mente subconsciente ao seu próprio pensamento negativo e destrutivo. O que ela precisava era de perdão, mas o verdadeiro significado do perdão é perdoar a si mesmo.
O perdão é recebido por seus pensamentos em consonância com a lei divina da harmonia. A autocondenação é a chamada para o inferno, escravidão e restrição. O perdão é o chamado dos céus, harmonia e paz. O fardo de culpa e de autocondenação foi removido de sua mente e ela teve uma cura completa. No seu check-up seguinte, a pressão dela estava normal. A explicação foi a sua cura. E ficamos por aqui em mais esse dia de leitura. E se você nos acompanhou até aqui e hoje foi a primeira vez, que bom, seja muito bem-vindo. Acesse a playlist deste canal, compartilhe esse vídeo com alguém que também tem interesse em tomar de volta as rédeas da sua vida. Divulgue esta maravilha para mais pessoas e assim você também ficará maravilhado com a sua ação. Caso queira participar conosco ao vivo diariamente, deixe a sua vontade nos comentários, através do seu número de WhatsApp ou do seu link de WhatsApp. Sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração. Nos encontramos por aqui numa próxima leitura.